Fala, meus amigos, família Tricolor, bem-vindos. Mais um vídeo. Hoje, sexta-feira, agora é de manhãzinha. Eu tô gravando esse vídeo um pouco mais cedo porque eu tô na demanda aí do hospital. Assim que me avisarem lá que liberaram o quarto para ela, que eu vou para lá ficar com ela. Então eu falei, enquanto eu tô esperando, vou dar uma passada lá no escritório para ver as coisas e aproveito para gravar o nosso. Que na verdade eu ia fazer um comentando comentários, mas eu queria discutir uma outra situação com você. Tem uma frase do Crespo que foi muito importante na coletiva, porque eu acho que explica muita coisa, ou pelo menos deixa alguns indícios, né, do que acontece no São Paulo, porque eu vi muita gente falando, é azar, o São Paulo é muito azarado, e eu discordo completamente, não tem nada a ver com azar, não tem nada a ver com azar. Não tem nada a ver com azar, só um clube dos 20 da Série A, só um é azarado, só um tem, o jogador machuca. Isso é papo furado, é papo de gente que quer colocar, tapar o sol com a peneira, quer enganar o torcedor, quer iludir o torcedor e dizer que tudo que está acontecendo no São Paulo há 15 anos é azar, é culpa do destino, é culpa do Divino Espírito Santo, é culpa de Nossa Senhora da Pequena Área. E a gente sabe que não é isso, a gente sabe que o que acontece no São Paulo é a mais pura incompetência, é um amadorismo, é a falta de cobrança, e em muitos casos eu acho que é falta vergonha na cara mesmo, falta vergonha na cara. Então eu queria muito discutir isso com vocês, porque a gente fez o vídeo ontem falando, né, sobre o comodismo dos jogadores do São Paulo, os caras que não estão nem aí, que estão cagando para mim, para você, para a torcida, para o clube, para a camisa, para a instituição, os caras não estão nem aí. E a gente discutiu muito rapidamente sobre isso, mas eu queria falar sobre essa lesão do Wendel, esse jogador de vidro, né? Mais um tiozinho aí que o São Paulo contrata. E só de pensar que o São Paulo deu Moreira de graça e vendeu o William Gomes a preço de banana para trazer esse jogador medíocre, esse cabeça de bagre, esse jogador de vidro, que acho que não tem 5 jogos com a camisa do São Paulo, esse cara. Aí tem o Rafael Tolói da vida, aí tem o Oscar da vida. O São Paulo vai gastar de salário com o Oscar mais ou menos o que vendeu os meninos da base. Só que vende o jogador e gasta com o salário dos caras. Aliás, eu queria saber quem que tá mentindo nessa história aí. Se é o patrocinador master do São Paulo, a patrocinadora master, que diz que não paga o salário, aí o blogueirinho fala que quem paga é a patrocinadora. Quem que paga os 2,5 milhões, 3 milhões que esse picareta desse Oscar aí ganha por mês, hein? Quem que paga esse salário aí? Então é por isso que a gente fala... É o pior presidente da história do São Paulo e é a pior diretoria de futebol da história do São Paulo. Quero falar muito sobre isso com você e discutir essa situação do Crespo aí. E o limbo que está o São Paulo, né? O São Paulo vai lutar aí para tentar chegar no G6. Mas aí eu também estava conversando com os amigos ontem, que eu fiquei no Instagram até de madrugada, que eu não estou conseguindo dormir, um inferno. Mas eu vi muita gente falando, inclusive nos comentários do vídeo também, que não é bom classificar para a Libertadores, esse time lazarento aí não é bom, porque é passar vergonha na Libertadores. Então vai jogar a Sul-Americana, porque o lugar do São Paulo hoje, gente, infelizmente, o lugar do São Paulo hoje é Sul-Americana. E não é nem para ser campeão da Sul-Americana, é quartas de final, porque a mediocridade é tão grande, o São Paulo é tão minúsculo hoje, que a gente está insistindo em dizer isso, né? A instituição sempre vai ser gigante, ninguém vai... apagar a história do São Paulo. Só que o São Paulo hoje é tão minúsculo que Sul-Americana hoje é um grande mérito para esses caras, para essa diretoria, para esse... Você acha que um clube que tem um presidente chamado Júlio Casares, que vai em podcast imitar o Silvio Santos, que tem o Boca de Farofa como diretor de futebol, que tem esse Rui Costa aí, que talvez seja o maior incompetente de todos, um dos maiores culpados desse tal de Rui Costa aí, que contrata esses cabeças de bagre aí, vai saber por que contrata, se ele não tem visão nenhuma de futebol, não sabe nada de futebol. Então, para mim, é um dos piores culpados esse tal de Rui Costa aí. E fora todos os outros lá, os acomodados, fora os come-dorme, fora os caras que estão mamando nas tetas do São Paulo, esses caras todos aí, você acha que eles merecem disputar uma Libertadores? Você acha? Não merece. Tem que disputar a Sul-Americana e olhe lá ainda. Para o nível que chegou o São Paulo hoje, para o nível rasteiro que é o São Paulo hoje, disputar a Sul-Americana está mais do que bom, É vergonhoso um time... Olha o time que jogou ontem, olha o futebol apresentado pelo São Paulo ontem. Você acha que um time desse tem condições, tem mérito para disputar uma Libertadores na América? Não tem mérito, gente, não tem mérito para disputar. Não merece disputar. É uma vergonha para a Libertadores, infelizmente é duríssimo dizer isso, é uma vergonha para a Libertadores hoje ter um time como o São Paulo disputando a Libertadores. É uma vergonha. Porque o São Paulo hoje é coadjuvante de tudo. O São Paulo vai ser coadjuvante no Campeonato Paulista, gente.
O São Paulo vai ser coadjuvante no Campeonato Paulista, porque tem Palmeiras no Campeonato Paulista, tem o Corinthians, tem o Mirassol no Campeonato Paulista, então o São Paulo vai ser coadjuvante no Campeonato Paulista. Então é isso. Vamos falar bastante sobre isso. Só lembrando, gente, somos patrocinados pela KTO, os nossos amigos da KTO estão aqui com a gente, deixa aqui faça o seu cadastro aqui usando o link que está no primeiro comentário fixado. Se divirta com responsabilidade, sempre para se divertir, não é para ficar rico nem pobre, muito menos pobre. É para se divertir com apostas esportivas, brinca ali, perdeu, ganhou pouquinho, se divirta, acompanha o esporte que você gosta de uma maneira diferente, assim que eu faço. Aliás, eu vou ser honesto para vocês, eu não tenho nem apostado nessa semana, minha vida virou uma bagunça tão grande que virou tudo de ponta cabeça. Mas você que está aí tranquilo, você que tem você é inteligente, tem bom senso para fazer suas apostas esportivas sempre com responsabilidade, no primeiro comentário fixado tem um link, você clica lá, faz o seu cadastro e tem lá um monte de esporte para você se divertir, para você brincar, tá bom? O nosso Pix tá aí também, esqueci de falar do Pix, esqueci de agradecer os amigos também, que não deu nem tempo de ver também, me perdoe, mas tá aí o QR Code, se você quiser ajudar, tudo que a gente arrecada com o Pix é revertido para o próprio canal, tá? Dos microfones, equipamentos, os programas de edição que a gente faz. Então, se você quiser nos ajudar, tá aí o nosso Apoia-se, tá? E tem o nosso Apoia-se também na descrição do vídeo. O contato, se você quiser entrar em contato também, tá aí o contato o e-mail de contato, se você quiser entrar em contato também, quiser mandar um e-mail para a gente trocar ideia. E o Apoia-se também tá aí, o e-mail também, se você não quiser usar o QR Code, tá tudo na descrição do vídeo, a descrição dos vídeos é bem completinha, tem os nossos patrocinadores também, GoCase, Salve Store, tá tudo aí na descrição do vídeo, tá? Meus amigos, a coletiva do Crespo, o que mais me chamou, porque é o mesmo blá 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 de sempre, o mesmo papo furado de sempre, estamos fazendo melhor, é sempre a mesma coisa. Mas ele tem uma frase que me chamou muita atenção, estamos fazendo o melhor possível dentro do limite. Estamos tentando nos adaptar. Olha só, gente, frase do Crespo. Estamos tentando nos adaptar ao que acontece no dia a dia. E no São Paulo acontece muita coisa no dia a dia. Fecha aspas. Eu queria entender o que acontece no dia a dia do São Paulo, Crespo. O que acontece? Que acontece nos outros clubes não acontece? Você está querendo dizer que no São Paulo acontecem coisas no dia a dia que nos outros clubes não acontecem e você está tendo que se adaptar a isso? Porque eu acho que o Crespo, pelo menos o que a gente observou, o que eu observo, né, na primeira passagem do Crespo e nessa agora, o Crespo é um cara muito íntegro, né? Você pode até discutir a competência dele, que isso é uma outra questão. Mas eu acho que é um cara muito íntegro. Pela história que ele tem no futebol, diferente do Zubeldia, que também era íntegro, mas não tem história nenhuma no futebol. Quem é o Zubeldia na fila do pão? Não tem história nenhuma no futebol. O Crespo tem uma história muito grande. E eu tenho a impressão que o Crespo não vai aceitar, não aceita e não vai engolir por muito tempo a incompetência desses amadores aí que administram o São Paulo. Porque esses caras sempre fizeram isso, né? Eles sempre jogam nas costas do treinador. Eles usam de escudo, né? Porque como são bunda mole, é um bando de frouxo, covarde, que não tem peito para cobrar, que não tem peito para dar cara a tapa, eles sempre usam os escudos para se proteger da torcida, para se proteger das críticas. Fizeram isso com inúmeros treinadores. Só não conseguiram fazer isso com o Rogério Ceni, que o Rogério Ceni tem mais história que todos eles que estão no Morumbi hoje, no CT. O Rogério Ceni tem mais história que todos eles. Então não conseguiram fazer isso com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni não aceitou. Eu lembro até hoje da entrevista da água da piscina, né? Que o Rogério Ceni jogou na cara desses incompetentes aí o quanto eles são ruins, o quanto eles são amadores, o quanto eles são incompetentes. Mas o resto, eles jogam tudo nas costas do treinador. Como são covardes, incompetentes e covardes, eles jogam nas costas do treinador. E essa frase do dia a dia do São Paulo, para mim, me incomodou muito, me fez... Porque a gente sabe, né, gente? Você sabe, você que acompanha minimamente o São Paulo, se você não tem privilégio, se você não lustra a bola dessa diretoria aí para ter privilégio, para ter benefício, você está vendo o que acontece no São Paulo. Você está vendo. Você está vendo a péssima administração, a gestão financeira, os fracassos retumbantes de contratação. Você está vendo, você está enxergando. Então a gente sabe o que acontece no São Paulo. Sabe toda a podridão. A gente sabe como esse clube apodreceu por culpa das pessoas minúsculas que estão lá dentro, que estão fazendo o São Paulo cada vez menor. E aí, e o Crespo está percebendo isso, ele está percebendo. Aí a gente tem, nos últimos 8 jogos, o São Paulo perdeu 6. E a gente vê a postura de um time frouxo, um time que além de ser covarde, frouxo, de não ter vergonha na cara, que já mostrou que não tem vergonha, desculpa, gente, é só você olhar os resultados.
É um time que dentro de campo não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Os caras que perderam ontem, a maneira que eles jogaram ontem, a maneira que eles jogaram contra o Palmeiras, os dois jogos contra a LDU, pra mim mostra que não tem vergonha na cara. Sabe vergonha na cara que eu digo? Eu não tô falando de caráter de jogador, tá? Porque aqui a gente não fala de caráter de jogador, a gente fala do campo dentro de campo. Se precisar de falar de caráter, a gente vai falar também. Só que aqui a gente fala de dentro de campo. E a postura dentro de campo dos jogadores do São Paulo, pra mim, é uma postura de frouxos, é uma postura de bunda mole, é uma postura de gente sem brio e sem vergonha na cara. Pra mim é, desculpa, pra mim é. A grande maioria ali é formada de gente que não tem brio, que não tem vergonha na cara e não é cobrada. Então, ó, não tá nem aí. Então, como esses caras não estão nem aí para a instituição, não estão nem aí para a camisa que vestem, não estão nem aí para nós, torcedores, para mim isso mostra sim falta de vergonha na cara. Sabe, de você olhar e falar, caramba, eu tô vestindo a camisa do São Paulo, não posso jogar uma partida como eu joguei ontem contra o Grêmio. Eu não posso perder um jogo como eu perdi do Palmeiras, eu não posso ser eliminado pela LDU tomando 3 gols no agregado e não ter feito nenhum. Mas, infelizmente, a gente não tem isso. E no São Paulo, como não tem cobrança, porque os caras que comandam são piores do que os jogadores, conseguem ser piores, a gente tem essa postura aí que eu acho que é falta de brio, falta de alma, um time sem alma, um time que não é cobrado e um time que, para mim, falta vergonha na cara. Se me desculpa, para mim, falta vergonha na cara. E o São Paulo teve a data FIFA, gente, teve 10 dias aí para recuperar jogador, para treinar um time, para jogar com dignidade. E a gente viu aí. E o Wendel, o lateral de vidro, que não tem 5 jogos com a camisa do São Paulo, gente. Não tem 5 jogos. Chegou reclamando do calor. Ah, não joga, tá muito calor. Aqui no Brasil tá muito calor. Então a gente tem um jogador de vidro. Que o São Paulo contrata esses caras, não sei por que motivo, tem que perguntar pro seu Rui Costa por que vai atrás desse tipo de jogador aí. Em fim de carreira, esses jogadores que estão encostados nos clubes que eles estão na Europa, vem aqui para encerrar a carreira. Quem tem que explicar é o Rui Costa. Quem tem que explicar quem são os empresários desses jogadores, como são feitas essas negociações aí. Olha o que fizeram. Ofereceram o William Gomes de graça, o Beraldo tá lá, o Moreira tá lá de graça, emprestado de graça, para trazer esse cabeça de bagre aí que não jogou 5 jogos no São Paulo. E se machuca. E aí a gente tem, fora o Oscar, esse picareta desse Oscar. Aliás, eu não vou nem chamar o Oscar de picareta, porque para mim, o Oscar ele juntou a fome com a vontade de comer. Queria se encostar no Brasil, ganhando milhões, e pegou uma diretoria, um bando de trouxa, um bando de otário, que essa diretoria do São Paulo é isso, um bando de trouxa, que veio aí enganar. E a gente falou, o cara que jogava 30 jogos por ano, o São Paulo contratou um cara que jogava 30 jogos por ano para jogar o calendário do futebol brasileiro. Então, além de tudo, eles são burros, eles são incompetentes e burros, porque trouxeram um cara que, claro que ia estourar, num departamento médico podre, como é o São Paulo há anos, podre, com um bando de incompetentes também, um bando de amador. Vai trazer um cara que não vai recuperar, ele vai se machucar porque ele não joga 30 jogos por ano no futebol da China, que deve ser... O futebol da China deve ser igual do condomínio onde eu moro lá, tão disputado, deve ser igual. Aí traz um jogador que vai se machucar, a gente sabe que vai se machucar, e vai cair na mão do departamento médico podre do São Paulo, que não vai se recuperar. Só que eu queria também levantar uma questão com vocês, a preparação física podre desse time do São Paulo há tanto tempo. O São Paulo tem uma comissão técnica fixa, lá o tal de Campos, lá não sei o primeiro nome dele, é um de óculos, um incompetente também, que já mostrou que é incompetente. Já mostrou que ele não sabe preparar fisicamente os jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo morrem no segundo tempo. Há quanto tempo a gente fala isso? Que o preparo físico podre dos jogadores do São Paulo. E não acontece nada, porque também são acomodados, porque também não são cobrados esses caras do departamento físico do São Paulo. Olha quanto lesionado tem, gente. Lesão muscular. Só no São Paulo que tem esse monte de lesionado. Os outros clubes têm também. Tem jogador lesionado também, porque o calendário é insano, a gente sabe disso. Só que no São Paulo é fora da curva. O São Paulo é muito pior do que nos outros clubes. Porque o São Paulo é um antro de incompetente, é um antro de amador. Então você vai pagar o preço. Ah, mas é azar, Barolo. Nossa, o jogador machucou, ele é azarado. Não é azarado, gente. Isso é má preparação física, isso é departamento médico que não recupera jogador, isso é falta de estrutura. Por isso que eu falo para vocês, o problema do São Paulo é institucional e estrutural. É tudo, é um ambiente podre. O São Paulo apodreceu na mão dessas pessoas. O São Paulo hoje apodreceu. Não é, o São Paulo vive uma maré de azar. Que maré de azar, gente? Maré de azar dura 15 anos. Dura 15 anos na mão desses caras aí. Ah, o departamento médico está cheio. Há quanto tempo o departamento médico do São Paulo está cheio?
Quantas mudanças a gente teve no departamento médico do São Paulo? Ah, a preparação física do São Paulo é podre. Há quanto tempo a gente fala isso aqui que é podre? E acontece alguma coisa? Esses incompetentes mudam alguma coisa lá? Trocam as pessoas que trabalham? Não adianta você encher a boca para dizer que reestruturou o Açougue Plus lá, o Refis Plus. Não adianta nada você colocar meia dúzia de equipamentos se os caras que vão trabalhar lá não sabem nem ligar os equipamentos. Então você percebe, é assim, essa gestão, que eu falo que é a pior da história, que vem, né, as gestões vão cada vez piores, né, elas vão piorando. O Aidar foi podre, o Leco foi pior e o Casares está sendo pior que os dois. E é o mesmo grupo, que o Casares estava com o Aidar e com o Leco, só pra a gente não pode esquecer disso. Esses caras, eles estão aí destruindo o clube porque é um bando de incompetente que se junta. É um bando de incompetente que se junta. Então o Casares, nessa gestão dele, ele coloca pessoas incompetentes estrategicamente nos cargos importantes, na base, na administração da base, no departamento médico, para fazer o grupo político dele se perpetuar no poder. Esse é o objetivo. Então não é profissional, não é uma gestão profissional. Então, como você coloca só amiguinho nos cargos, você não cobra. Você vai cobrar amigo? Você não vai cobrar amigo. O cara tá lá não é por competência, ele tá lá por amizade, ele tá lá por troca de favores. Como o Marco Aurélio Cunha já cansou de falar dessa troca de favores. Então, no São Paulo não tem cobrança. É um bando de incompetente, que não se cobra, que é um bando de amiguinho, né, que tá aí. E eu continuo sem saber, sem entender por que mesmo estando tão ruim a situação, é bom para essas pessoas. Por que é bom para essas pessoas? Por que esses caras não querem largar o osso? Se a gente vendo de fora, parece que o osso tá cheio de barata no osso. E mesmo assim, esses caras não querem largar o osso. E aí a gente fala, Barolo, tem que fazer uma campanha pro impeachment do Casares. Eu concordo. Para mim, eu acho que se esses caras tivessem vergonha na cara, se o Casares fosse São Paulino mesmo, se o Belmonte fosse São Paulino mesmo, São Paulino como nós somos, como eu sou e como você é, ele falaria, gente, eu não tenho competência. Eu tentei durante 4 anos e meio, eu não tenho competência. Eu fiz um monte de cagada, eu sou burro, eu sou ruim pra cacete, e eu vou sair, eu vou tentar organizar aqui alguém pra ficar no meu lugar, porque eu não tenho competência. O Belmonte, esse diretor de futebol patético que a gente tem, ele devia ter pedido demissão há muito tempo. Falar, gente, não devia nem ter aceitado o cargo. Falar, gente, eu não vou ser diretor de futebol, eu não sei porra nenhuma de futebol, eu não tenho história nenhuma no futebol, como é que eu vou ser diretor de futebol de um clube como São Paulo? Eu vou deixar minha vaidade de lado, meu ego de lado e vou pensar na instituição. Porque o São Paulo só teve sucesso na década de 90, de 80, com os presidentes que teve, lá com o Fernando Casal Rey, com o Marcelo Portugal Gouveia. Só teve sucesso porque esses caras deixaram o ego de lado. Eles pensavam na instituição. Eram os idealistas do São Paulo. Eles trabalhavam no São Paulo, eles tinham o ideal do São Paulo gigante. E esses caras que estão lá hoje, esses abutres que estão lá hoje se beneficiando do São Paulo, eles não estão nem aí para a instituição. Eles só estão a fim de alimentar o próprio ego e se perpetuar no poder. E para isso, eles apodreceram o clube. Eles estão apodrecendo o clube. Não vai ter impeachment de Casares, o Belmonte não vai pedir demissão, o preparador físico do São Paulo não vai mudar, o departamento médico não vai mudar, porque esses caras não estão nem aí para nós, e o grande objetivo deles, agora que está chegando a eleição, né? O grande objetivo deles é manter esse mesmo grupo no poder. É manter esse mesmo grupo destruindo o São Paulo. Mesmo assim, felizes da vida, vai entender por quê, vai ver se sejam masoquistas, que gostam de sofrer, estão aí vão continuar aí. Esse que é o grande problema. O que a gente pode fazer como torcedor, que eu vou falar você, lógico que não, eu como torcedor, eu tô aqui todo dia metendo o dedo na ferida falando desses caras aí. O quanto eles são incompetentes, o quanto eles são ruins, o quanto eles estão destruindo o São Paulo, que eles dizem que amam. E aí eu acho que hoje, sinceramente, nem eu, nem você, nem um jumento, nem um torcedor mais alienado, mais estúpido vai acreditar que esses caras tenham algum mínimo sentimento pelo São Paulo Futebol Clube. E no comentários, eu vi a desilusão da torcida. Sabe o que me deixa mais... Porque assim, a gente já passou por vários momentos aqui no canal, né? Eu passei também, vocês estão aqui comigo, a gente passou momentos de muita revolta, né? Porra, que absurdo que estão fazendo, que vergonha. Que hoje é a desilusão do torcedor. Porque o torcedor tá vendo que é um buraco sem fundo. Tá vendo que não tem fundo esse buraco do São Paulo. Tá vendo que não tem saída, não tem saída. E nos comentários ontem, além da revolta, claro que tem, mas eu senti uma desilusão muito grande do torcedor.
Eu confesso a vocês que separando esse momento da minha vida que está bem complicado, mas eu estou falando do São Paulo, eu também sinto isso, essa desilusão, essa tristeza. E para mim, o que mais me incomoda, o que mais pega para mim, é o asco que eu tenho desses caras. Eu não consigo olhar para a cara do Casares mais, eu não consigo olhar para a cara do Belmonte, eu não consigo mais olhar para o Luciano puxando o calção e tomando cartão amarelo. Eu não consigo olhar para a cara do Lucas, aquela cara de bunda do Lucas. Eu não consigo olhar para esses caras. Então o asco que me dá me dá urticária, começa a coçar o pescoço. Mesmo assim, eu acho que é importante a gente vir aqui com a hashtag Fora Casares, com a hashtag Fora Belmonte, pegar no pé desses caras e cobrar esses caras, porque ninguém cobra, pode perceber, ninguém cobra. Quem cobra somos nós, torcedores, que temos um sentimento pelo São Paulo, e não interesse no São Paulo. A gente cobra porque a gente quer o bem da instituição, eu e você, e a gente vai continuar aqui, é isso que eu posso falar para vocês. Meus amigos, ó, Golcase está aqui com a gente, várias promoções, tá? Você tem esses copinhos ainda estão em promoção, ainda tem o cupom Gol Barolo, que você vai ter todos os benefícios, todos os privilégios, então você tem um descontinho bacana lá. Entra no site, os descontos não são só para produtos do São Paulo, eu sempre gosto de falar, porque tem muita gente, graças a Deus, que a gente também é muito respeitado claro, tem pessoas que não gostam, mas a gente é muito respeitado não só por boa parte dos São Paulinos, mas também por torcedores de outros clubes. Eu vi nos comentários aqui muitos torcedores de outros clubes também desejando a recuperação da Érica, assim como vocês, amigos são paulinos também. Então, você pode usar o cupom Gol Barolo em todos os produtos do site, tá? Não só para capinhas, não só para as garrafinhas, mas para todos os produtos do site. Usa o cupom Gol Barolo, esses copinhos que estão em promoção aqui, que você tem um produto ótimo, de qualidade, a melhor garrafa térmica que existe, as capinhas mais legais, e você usa o cupom Gol Barolo para você ter os seus benefícios, tá? Bom, meus amigos, amanhã estamos de volta, tá? Eu estou esperando agora, estou ansioso esperando a ligação do hospital lá para Eric ir para o quarto, e aí amanhã a gente volta, e amanhã tem pré-jogo, domingo tem jogo, então vamos continuar aqui. O São Paulo tem mais 9 jogos para tentar uma vaga no G6, mas, sinceramente, gente, eu acho que pelo tamanho dos caras que estão lá, pelo tamanho da diretoria, do presidente, de conselheiros, da grande maioria dos conselheiros, e desse grupo de jogadores, Sul-Americana hoje para o São Paulo, para tentar chegar numas quartas de final de Libertadores, tá bom demais. É vergonhoso? É vergonhoso. A gente vai lutar sempre para que isso mude? Vamos lutar para que isso mude. Só que hoje a realidade do São Paulo azarado é Sul-Americana e olhe lá. Então a gente se encontra amanhã. Fiquem com Deus. Forte abraço e mais uma vez obrigado pela força aí que vocês estão dando para a Érica, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.